Muito bem. Bom, nós vamos estudar... Oi, Vera, pode falar, você levantou a mão aí? Então, antes de você começar, eu levantei a mão porque eu quero explicar. Lembra o último estudo que a dona Honória disse sobre o livro da Amélie Fontine, lá da esposa do Kardec? Sim. Então, eu me lembrava que eu tinha lido ele, e eu anoto os livros que eu li. Uhum. E eu li ele também, porque é da Dora, a mãe da Andreinha, a mãe da Andréia, que me emprestou. É do jeitinho que a dona Honória falou. Inclusive, é citado no livro dela todos os livros, desde o Livro dos Espíritos até a Gênese. E nesse livro também, até isso aqui eu anotei, eu fiz assim um pequeno resumo. A residência deles, residência de Kardec, na Rua 10, Martes, número 8, segundo andar, fundos. E que ele, em 1952, ele quase perdeu a visão. Muito interessante o livro, gostosinho de ler, bem instrutivo, né, dona Honória? Aí eu quis partilhar com vocês. Que legal. Ô, Vera, é da Amélie Boudet? Isso. Faz muitos anos que eu li ele. Ela teve 4 encarnações, todas ela lembrava, né? E ela conheceu Jesus, né? Foi no tempo de Jesus, ela conheceu Jesus, né? A primeira encarnação dela, ela chamou Esther. Era esposa, na época de Jesus, era esposa de um seguidor de Jesus. Na segunda encarnação, ela foi Isabel. Aí, e na terceira, ela foi Nicole. Então, assim... Oi? E a quarta foi como a esposa de Allan Kardec. Amélie. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom o livro, muito lindo, né? Eu adorei. É interessante, eu vou até procurar, porque eu não sabia que ela tinha livro, não. É Amélie Fontaine escreve. E o espírito, pelo espírito Mários e o escritor Bertani Marinho. O escritor Bertani Marinho. É lindo o livro, uma delícia de ler. Entendi, depois eu vou dar uma olhada nisso aqui, então. Tem até um PDF, já vi aqui na internet, ó. Mas não foi ela que escreveu, não. Né? Parece que foi... É uma psicografia, Vera? Você desligou o microfone. Vera, você está sem microfone. Não foi ela que psicografou, foi o Bertani. Bertani. Bertani Marinho. Tá bom, eu vou dar uma olhada, então. Legal. Ele que conta, então, né? Ele que conta a história da vida, das encarnações dela. Isso mesmo. Tá. Entendi, beleza. E aí ele remonta, então, quatro encarnações. Exatamente. Bom. Eu já vi que tem até aqui para baixar na internet. Muito bom, muito obrigado pela pesquisa aí, pela informação. A dona Honória está com a cabeça boa. Boa. Está com a cabeça boa, leu o livro aí e lembrou. Valeu, muito obrigado. Bom, vamos nessa? Agosto de 66, questões e problemas, né? Então, eu volto para aquelas questões que Kardec propunha ali e perguntava para os espíritos, fazia uma entrevista ali. E esse tema de hoje é crianças guias espirituais dos pais. É o primeiro texto que a gente vai fazer aqui hoje. Quem que pode ler? Alcione, você está fácil aí para a leitura? Você? Espera aí que você está sem microfone. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Fique à vontade. Espera aí, tem que compartilhar, né? Se eu não compartilhar, você não vai. Você não consegue ler, ué. Olha lá. Agora vai. Questões e problemas. Crianças, guias espirituais dos pais. Tendo perdido um filho de 7 anos e tendo se tornado médium, a mãe teve essa mesma criança como guia.
Um dia lhe fez a seguinte pergunta: caro e bem-amado filho, minha pequenininha, um espírita meu amigo não compreende, não admito, possa ser o guia espiritual de tua mãe, porque ela existia antes de ti, e, indubitavelmente, deve ter tido um guia, mesmo que fosse apenas durante o tempo em que tivemos a felicidade de ter-se ao nosso lado. Pode dar-nos algumas explicações? Resposta do espírito da criança. Como quereis aprofundar tudo quanto vos parece incompreensível, aquele que vos parece mesmo o mais adiantado no espiritismo está apenas nos primeiros elementos da doutrina e não sabe mais do que esse ou aquele que vos parece ao par de tudo e capaz de vos dar explicações. Eu existi muito tempo antes de minha mãe e ocupei em outra existência uma posição eminente por meus conhecimentos intelectuais. Vem mais um pouquinho. Pode ir. Mas um imenso orgulho se havia apoderado de meu espírito e durante várias existências consecutivas fui submetido à mesma provação sem poder dela triunfar, até chegar à existência em que estava junto de vós. No entanto, como já era adiantado, e minha partida devia servir ao vosso adiantamento, para vós, tão atrasados na vida espírita, Deus me chamou antes do fim de minha carreira, considerando minha missão junto a vós mais proveitável como espírito do que como encarnado. Ok, vamos dar só uma paradinha aqui para a gente fazer uma pequena observação, que foi o que eu compreendi. Eu queria até que vocês também me auxiliassem aí, se essa compreensão está certa. Eu acredito aqui que o espírito não compreendeu bem a pergunta que foi feita, né? Ela vai dizer aqui, então, só remontando, né, que é uma mulher que perdeu um filho de 7 anos e ela se tornou médium e essa criança transformou-se no guia dela, né? Então, essa é a expressão que ele usa, um guia, né? Teve a criança como guia. E aí o espírito amigo dessa médium, né, falou que achava estranha essa situação, né, dele ser o guia espiritual da mãe, porque ela existia antes dele. Então, e ela deve ter tido algum guia antes da partida dele. Então, essa foi a colocação, né? Aí o espírito questionado vem dar a resposta ali, e a primeira coisa que ele vai falar é que a gente não tem conhecimento de tudo, então a gente quer se aprofundar em tudo, ele vai meio na defensiva, né? Mas aí depois ele coloca assim, ó: eu existi muito tempo antes de minha mãe e ocupei outra existência, posição eminente por meus conhecimentos intelectuais. Eu acho que houve uma confusão entre pergunta e primeira resposta aqui. Vamos ver que coisa ele desenvolve aqui. Mas o que eles estavam colocando? Qual é a estranheza? A estranheza não é o fato desse espírito nunca ter existido. É o fato dela iniciar a vida com um guia e, em algum momento, o filho dela desencarna e ele passa a ser esse guia espiritual dela. Então, eles não estão dizendo que ele não teria existido anteriormente. Eles estão falando, o espírita, que é amigo dela, nessa existência. É isso que ele queria saber, né? Mas o espírito parece que confundiu um pouco. Eles concordam com isso, não? Concordam? Então, vamos lá. Aí ele vai depois contar um pouquinho da história dele, falar que... Pode falar. Pois não. É uma aparição de vivo aí, ó. Vitor Hugo. Vitor Hugo, olha ele aí. Realmente. Boa noite, Vitor. Pessoal, boa noite, tudo bem? Opa, que legal ter tê-lo conosco. Bem-vindo, de volta. Então, voltando aqui, ele faz essa colocação de que ele existiu antes da mãe e que ele era um espírito já com conhecimentos intelectuais mais avançados. Depois ele conta um pouco aqui da história dele, né, que ele teve várias existências ali por conta do orgulho, que ele teve que fazer várias existências submetidos à mesma provação. Essa provação talvez seja desencarnar mais cedo, eu não sei, ele não dá mais detalhes aqui, e até chegar nessa existência que ele estava junto com a mãe, e aí, como ele já era um espírito mais adiantado, ele foi chamado ao desencarne antes para ajudá-la
né, nessa tarefa aí, posto que o conhecimento espírita dela era muito atrasado, segundo ele coloca aqui. Tá certo? Então, interessante essa pergunta e resposta, porque eles fazem a pergunta tentando uma linha de raciocínio, mas o espírito parece não compreender e abarca outra linha, mas aí vamos ver onde vai dar. Alguém tem algum comentário por enquanto? Não, voltamos. Durante minha última estada na Terra, minha mãe teve o seu anjo de guarda junto a ela, mas temporariamente, porque Deus sabia que era eu que devia ser o seu guia espiritual e que eu a levaria mais eficazmente para o caminho da qual ela estava tão afastada. O seu guia foi chamado para outra missão quando vim tomar seu lugar junto a ela. Perguntai aos que sabeis mais adiantados do que vós, se esta explicação é lógica e boa, porque pode ser que, considerando-se que esta é minha opinião pessoal, talvez eu me engane. Enfim, isso vos será explicado se perguntardes. Muitas coisas ainda vos são ocultas e vos parecerão claras mais tarde. Não queirais aprofundar muito, porque dessa constante preocupação nasce a confusão de vossas ideias. Tende paciência, pois assim como um espelho embaciado por um sopro ligeiro, pouco a pouco vai ficando límpido, vosso espírito tranquilo e calmo atingirá esse grau de compreensão necessária ao vosso adiantamento. Coragem, pois, bons pais, marchar com confiança. E um dia bendireis a hora de provação terrível que vos trouxe ao caminho da felicidade eterna, sem a qual teríeis ainda muitas existências infelizes a percorrer. Observação. Esse garoto tinha uma precocidade intelectual rara para a sua idade. Mesmo gozando de um bom estado de saúde, parecia pressentir seu fim próximo. Ele se alegrava nos cemitérios e, sem jamais ter ouvido falar em espiritismo, no qual seus pais não acreditavam, muitas vezes perguntava se, quando se estivesse morto, não se poderia voltar para os que se tinha amado. Ele aspirava à morte como uma felicidade e dizia que, quando morresse, sua mãe não deveria afligir-se, porque ele voltaria para junto dela. Com efeito, foi a morte de 3 filhos em alguns dias que levou os pais a buscar uma consolação no espiritismo. Eles encontraram largamente essa consolação e sua fé foi recompensada pela possibilidade de conversar a cada instante com os filhos. Dentro de bem pouco tempo, a mãe se tornou excelente médium, tendo seu próprio filho como guia, espírito que se revela de uma grande superioridade. Bem, então, vejam que interessante, né? Esse caso é um caso bem curioso, né? Porque uma coisa que chama atenção aqui de cara no segundo parágrafo que nós lemos agora, esse espírito ele vai afirmar que é uma opinião pessoal dele, né? E ele vai pedir para as pessoas que estavam ali conversando com ele, que estavam solicitando essas informações, para que ele perguntasse para pessoas mais adiantadas, para espíritos mais adiantados do que eles, se essa explicação que ele estava dando era lógica e boa, né? Porque pode ser, ele falou, considerando ser a minha opinião pessoal, talvez eu esteja enganado. Então, ele não tinha muita certeza do que ele estava colocando ali, né? E por que isso chama atenção? Porque, em um primeiro momento, numa primeira leitura, você imagina que que essa mulher tinha um anjo guardião, um espírito protetor, e que com o desencarne do filho dela, esse anjo guardião se afastou, foi endereçado para outro trabalho, e ele passou a ser o anjo guardião dela. Não é isso? Que dá na primeira leitura que a gente faz? Mas aqui, eu fui até me aprofundar, e depois eu queria até ouvir a opinião de vocês, eu fui até me aprofundar um pouco e buscar alguma outra informação
que pudesse nos levar a essa situação de uma substituição de um anjo guardião no meio de uma encarnação, né? Mas aí a gente tem que ler atento o primeiro parágrafo que nós lemos agora, né? Então, ele vai colocar ali, ó: durante a minha última estada na Terra, a minha mãe teve o seu anjo de guarda junto a ela, mas temporariamente, porque Deus sabia que era eu que devia ser o seu guia espiritual, que eu a levaria mais eficazmente para o caminho da qual ele estava afastada. O seu guia foi chamado a outra missão quando eu vim tomar o seu lugar junto a ela. Então, olha só, o que ele vai colocar para nós? Que ela teve um anjo guardião, que era um outro, que não era ele, né? Aí sim ele vai concordar com a pergunta inicial do espírita lá, que falou como é que ela pode ter ficado um tempo, enquanto o menino estava encarnado, sem um anjo guardião, sem um guia espiritual, né? Não vou misturar as duas palavras, não. E aí, o que acontece? Quando o menino desencarna, ele se aproxima dela. Então, aqui ele fala assim, ó, sua mãe teve o seu anjo de guarda junto a ela, ou seja, talvez mais próximo dela. Quando ele desencarnou, esse menino, no meu entendimento aqui também, ele foi designado para fazer esse acompanhamento dela como esse guia espiritual, né? E o anjo guardião, ele foi cuidar de outras coisas, né? Mas não necessariamente ele tem abdicado da tarefa de anjo guardião, entendeu? Eu estou entendendo aqui, eu entendi nessa leitura, duas coisas distintas. Uma coisa é o anjo guardião, e outra coisa é esse guia espiritual, sabe? Que é um espírito que vai auxiliar ali no processo dela, na mediunidade, né? Mas não necessariamente ele vai se transformar no anjo da guarda dela, no espírito protetor dela. Pode falar, Alcione, por favor. Olha, eu acho que eles estão fazendo confusão de anjo guardião com espírito familiar, né? Uhum. É o espírito familiar, ele era da família, quando desencarnado, ele assumiu também o guia, mas como espírito familiar. O anjo guardião não é substituído assim, né? Até onde eu entendo que é anjo guardião. Perfeitamente. Mais algum comentário nessa linha? Eu entendi exatamente como você, viu, Alcione? Aí eu fui aqui no Livro dos Espíritos, se a gente pegar a pergunta 507, que é onde ele vai falar justamente aí dos espíritos familiares e dos espíritos simpáticos, né? Ele vai, a 507 diz assim, ó, os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores, podem se encontrar entre os médios espíritos, né? Um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor de seu filho. Ele vai aqui bem no centro que a gente está estudando. E aí a resposta, ó, ele o pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser ele mesmo assistido por um espírito mais elevado, né? Então, ó, a 508, os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amam, que lhes sobrevivem? E aí a resposta, seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Então, eu também acredito, da mesma forma que a Alcione colocou para nós aqui, que esse menino ele é um espírito simpático, um espírito familiar, ligado à mãe, né? Nós vimos ali que ele desencarnou muito cedo, até por uma questão de prova da própria mãe, e ele foi designado para ajudar. Com certeza tinha uma ligação ali, uma ligação de simpatia, de familiaridade, e ele foi designado para ser esse guia espiritual dela durante esse trajeto, né? Mas o espírito protetor dele, o anjo guardião dela, continua sendo o mesmo. Ele vem colocar aqui que ele não compreende muito bem o que está acontecendo aqui, até pela primeira resposta dele, né? Mas eu compreendi desta maneira, né? Se a gente imaginar aqui, ele estaria, no que ele falou ali, ele substituiu o anjo guardião. Ele substituiu, no meu entendimento, o anjo guardião nessa tarefa de ser esse guia espiritual mais próximo dela ali, de estar nesse trabalho mais em conjunto. Mas o anjo guardião continua sendo o mesmo ali, né? Tudo bem? É isso? Depois Kardec faz aqui uma observação sobre o menino, né, falando que ele tinha, de fato, ele apresentava uma precocidade intelectual, com 7 anos ele morreu,
vamos dizer, era muito menino ainda, né? Muito novinho, rara para a sua idade, Kardec vai colocar aqui, né? Ele parece que pressentia o momento em que ele ia desencarnar, que estava próximo ali, porque ele estava com um bom estado de saúde, mas parecia já dar sinais de que sabia que ia desencarnar, né? E ele perguntava ali se ele tivesse morto, se ele não poderia voltar para os pais, né? O menino já estava ali com algum pressentimento pelas informações que se tem aqui, né? E aí ele falava para a mãe, para se acalmar, que quando ele desencarnasse, ele estaria próximo dela, ele voltaria para junto dela. Então, é meio que ele já sabia, né? Que ele talvez pudesse fazer esse trabalho aí. Então, esse é o texto aqui, que é o primeiro texto. Algum comentário sobre isso? Então, até onde se saiba, não é igual a um jogo de futebol que a gente pode substituir o nosso espírito protetor, né? Então, esse caso aqui é um daqueles que a gente tem que ler com muito cuidado para a gente não cair em erro aqui. Beleza? Vamos para o próximo. Comunicação com os seres que nos são caros. Porque todas as mães que choram os filhos ficariam felizes se comunicassem com eles, muitas vezes não podem. Porque a visão deles lhes é recusada, mesmo em sonhos, a despeito de seu desejo e de suas preces ardentes? Além da falta de aptidão especial, que, como se sabe, não é dada a todos, há, por vezes, outros motivos cuja utilidade a sabedoria da providência aprecia melhor do que nós. Essas comunicações poderiam ter inconvenientes para naturezas muito impressionáveis. Certas pessoas poderiam delas abusar e a elas se entregar com um excesso prejudicial à saúde. A dor em semelhantes casos, sem dúvida, é natural e legítima, mas algumas vezes é levada a um ponto desarrazoado. Nas pessoas de caráter fraco, muitas vezes essas comunicações reavivam a dor em vez de acalmá-la. Por isso, nem sempre lhes é permitido recebê-las, mesmo por outros médios, até que se tenham tornado mais calmas e bastante senhoras de si para dominar a emoção. A falta da resignação, em casos tais, é quase sempre uma causa de retardamento. Depois é preciso dizer que a impossibilidade de nos comunicarmos com os espíritos que mais amamos, quando podemos com outros, é muitas vezes uma prova para a fé e a perseverança, e, em certos casos, uma punição. Aquele a quem esse favor é recusado deve, pois, dizer-se que, sem dúvida, a mereceu. Cabe-lhe por procurar a causa em si mesmo e não atribuí-la à indiferença ou ao esquecimento de ser lamentado. Do ser lamentado, né? Do ser lamentado. Isso. Bom, outro tema interessante, né, ligado aí às comunicações, né, e a pergunta é uma pergunta muito pertinente, porque é uma pergunta atual, né? Muita gente acaba fazendo essa pergunta nos dias atuais também, né? Porque não são todas as mães, porque não são todas as pessoas que conseguem essas informações daqueles que se foram ali, né? Uma vez que isso seria algo, né, segundo a pergunta, segundo a questão problema, seria algo que seria muito útil, né, para essas mães que ficariam muito felizes, está citando as mães aqui, mas vale para qualquer tipo de familiaridade, que choram os seus filhos aqui. Essa é uma pergunta interessante, porque muitas vezes até os não espíritas questionam isso, né? Falam, vocês vão lá nas reuniões mediúnicas, falam com todo mundo, mas não fala com aquele que você quer, né? Você não consegue falar, às vezes, com o seu filho que se foi, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa. Então, por que acontece isso? Então, esse é um questionamento, muitas vezes, dos espíritas e principalmente dos não espíritas. Então, o Kardec vai fazer uma abordagem aqui, é claro que são várias as razões, ele mesmo vai colocar aqui. Ele começa, ele não aborda todas nesse texto, né? A gente pode até extrapolar para mais algumas, né? Segundo aí
o que a gente já conseguiu verificar, né, em outros estudos, em outras oportunidades. Mas a primeira coisa que ele coloca aqui para nós é com relação à aptidão especial daquela pessoa. Então, por que ela não consegue conversar com as outras? Primeiro, porque ela não tem aptidão mediúnica. Isso ele está colocando no fato da própria pessoa, né, conversar pessoalmente ali com o ente desencarnado. Então, a primeira coisa é essa aptidão física que falta, né, em se entendendo que seria a própria pessoa, o médium ali. E aí ele fala, não é dada a todos, né, e há, por vezes, outros motivos dessa comunicação não existir. Então, ele vai elencar alguns aqui. Então, ele vai colocar aqui que, muitas vezes, essas comunicações poderiam trazer inconvenientes ali, a naturezas muito impressionáveis. Então, a pessoa acaba, ao invés de ajudar, atrapalha a comunicação ali. Então, esse é um dos itens que ele coloca aqui. O outro que ele vai colocar é que algumas pessoas poderiam, dessa faculdade, dessa condição, se ela fosse aberta para todos, abusar disso. Então, a gente vê muitas pessoas que têm uma dependência do processo mediúnico, uma dependência do contato com aqueles que já se foram. E a gente sabe que tudo tem uma razão. A pessoa foi primeiro, isso é uma das questões só desse amplo problema. Mas se ela desencarnou primeiro, as razões existem. Então, existem razões para quem ficou, como foi o caso da mãe daquele menino, que foi uma prova para ela, ela perdeu os 3 filhos num período muito curto de tempo. Então, tem esse processo da prova, tem processos de expiação, você tem situações em que o espírito não pode se comunicar, porque ele não está pronto para se comunicar, ele não tem essa permissão para se comunicar, mas ele vai colocar aqui alguns itens apenas. Ele vai falar dessa questão do abuso. A gente vê muitas vezes a pessoa querer abusar desse processo, não querer se comunicar o tempo inteiro com esse ser que já se foi, se impressiona para isso, né? Ele vai colocar aqui, se entrega para isso com um excesso prejudicial à saúde. Então, ele vai colocar essas coisas aí. Depois ele faz uma parte aqui, e ele vai falar que a dor em semelhantes casos, né, ele está falando da perda de filhos, né, ele vai falar que a dor em semelhantes casos é natural, né, então ela é legítima, mas que algumas pessoas acabam levando esse sofrimento para pontos desarrazoados, ele vai colocar aqui. Então, essa é outra situação, né? Porque, imagine, eu acho que deve ter poucas coisas no mundo, se é que tem alguma coisa pior do que a pessoa perder um filho. Eu acho que não tem nada no mundo que possa se igualar a essa dor, a esse sofrimento. Perder os pais, perder o marido, perder a esposa, tudo isso é doloroso, mas perder um filho talvez seja a dor suprema, porque é antinatural. A gente não vem aqui para perder o nosso descendente. Então, quando isso acontece, Kardec vai fazer essa ressalva aqui. Mas acontece que a gente precisa seguir a vida. Quando acontece isso, a pessoa precisa seguir a vida. Então, ele vai pontuar isso aqui, que muitas vezes a pessoa se entrega a um processo de dor ali, né, que ultrapassa. Tem que viver essa dor, tem que fazer tudo, mas tem que seguir em frente. É para isso que nós estamos encarnados aqui. E, às vezes, a gente acaba tendo a necessidade, por prova ou por expiação, de passar por esse terrível momento, que é a perda de um desses seres aqui. Então, ele vai pontuando essas coisas aqui. Vai falar que algumas pessoas têm um caráter fraco ali, e essas comunicações, ao invés de acalmar, atrapalha. Então, tem esse inconveniente também ali, porque a pessoa, às vezes, no processo desse, emocionalmente, ela acaba se descontrolando ainda mais. E aí ele chama, no final desse parágrafo aqui, que é o segundo parágrafo, é o primeiro parágrafo da resposta, ele vai chamar a resignação, né? Que a falta de resignação das pessoas nesse momento, em que ela não consegue esse contato ali, precisa ser verificado, né? E muitas vezes é até a falta dessa resignação que retarda o processo de uma comunicação daquela pessoa. Então, a gente sabe que não é tão simples assim, né? Não é toda pessoa que desencarnou que vai estar em condição de fazer essa comunicação. Então, às vezes, por cada uma dessas questões aqui, né? Às vezes por merecimento nosso, às vezes pela própria condição da gente não aguentar aquilo, às vezes por você ser um espírito dependente, às vezes pelo processo de você estar revoltado ainda, enfim. É mais seguro você se apoiar naquilo que você tem de conhecimento sobre a sobrevivência da alma, sobre essa coisa toda, e buscar um contato
de maneira diferente do que ficar buscando um contato ostensivo, né? E aí eu faço uma parte para fazer uma colocação que eu acho que é um cuidado que a gente deve ter, porque às vezes você perde um ente querido e você força uma comunicação, né? Vocês estão me ouvindo? Então, né? Você força uma comunicação, você vai pulando de centro em centro, querendo uma comunicação, e muitas vezes ela vem, né? Mas ela vem de que jeito? Essa é a questão. Se você forçar esse processo, às vezes você vai receber uma comunicação que não tem absolutamente nada que vai te trazer uma informação mais consistente, que demonstra a identidade daquele espírito. Então, às vezes, você vai ficar até mais entristecido do que se não tivesse recebido. Ele vai trazer esse difícil problema aqui para poder discutir ali, né? Então, ele vai falar também que, às vezes, isso é uma prova para a fé da pessoa e a perseverança. Às vezes, olha, você não vai se comunicar mesmo, porque é para provar a sua fé, a sua perseverança no processo ali, né? Vai pontuar o que nós já falamos, que em certos casos é uma punição, né? Você precisa passar por essa prova e consiste-se até em não ter esse contato ali, né? E, por fim, desse trecho aqui, ele vai falar que cabe a nós procurar a causa em nós mesmos, de não conseguir fazer esse processo e não atribuir a um esquecimento ou a uma indiferença daquele que se foi. Então, imaginar, falar, ele não quer falar comigo, esse indivíduo, esse ser não quer falar comigo. Nós temos que, já um pouco mais avançados aqui nesse processo da pós-codificação, com todos os exemplos que a gente já tem de comunicação, a gente sabe muitas vezes que aquele espírito não está pronto para fazer a comunicação, né? Às vezes o espírito está ainda no processo de adaptação à vida espiritual e tudo mais. Então, por isso também que forçar esse processo não é uma coisa que é aconselhável aqui. Então, eles começam aqui com essa resposta nessa linha. Algum comentário? Ô, Mário, isso lembra os pedidos das mães ao Chico Xavier, né? As cartas do Chico. Ele tinha uma frase que é muito interessante. Falou, olha, o telefone toca só de lá para cá, não é daqui para lá. Né? Quando for possível, se for possível, eles avisam, eu mando te avisar. Exatamente. Era assim que funcionava a coisa lá. Para não acontecer o que você falou, a mistificação, né? Exatamente. E ali você imagina, todo mundo que estava naquela reunião com o Chico ali, ou uma boa parcela, todo mundo é muito, mas uma boa parcela, tinham entes queridos que se foram e queriam comunicação. Então, estava todo mundo evocando, né? Falar, mas é só evocar. Não, mas estava todo mundo evocando lá. Mas é o que ele falou, o telefone só toca de lá para cá, não é daqui para lá. Até porque não ia ter, né, Alcione, a condição de dar todas aquelas comunicações, né? Não, tem uma série de circunstâncias, né? A capacidade do espírito, a possibilidade, uma porção de coisas, né? Até a utilidade para quem está recebendo, né? Uhum. Agora, o que acontece? O merecimento. Né? Merecimento, exatamente. Então, é uma série de circunstâncias mesmo que se apresenta ali que impossibilita que todo mundo receba as comunicações, né? Até por uma questão de impossibilidade material. Como nem todo mundo tem aptidão para ser médium, como é que nós poderíamos receber comunicações de todo mundo que quisesse? Né? Não seria produtivo, não seria possível fazer isso, né? Não seria possível. E outra coisa também, nós estamos no mundo material, desencarnamos, fomos para o mundo espiritual, não dá para querer ficar tendo esse contato o tempo inteiro. A doutrina espírita, ela vem, e até com as cartas que são possíveis de ser recebidas, mostrar que o processo existe, que a vida continua. Não é? Então, quer dizer, não há a necessidade, por mais que a gente tenha o desejo, né, não há necessidade desse contato um para um, porque não é possível, é humanamente impossível fazer isso. Né? Fora essas questões todas que a gente conversou. Né? Pois bem, vamos ver o que mais aqui que ele tem para nos falar. Enfim, há temperamentos que, não obstante a força moral, poderiam sofrer pelo exercício da mediunidade com certos espíritos, mesmo simpáticos conforme as circunstâncias. Aqui, Mário, a gente lembra que, às vezes, a pessoa desencarnada está em situação muito ruim.
e ela entrar em contato com o encarnado, vai deixar o encarnado muito ruim, muito mal, né? Sim, sim. Ele vai sentir, né, a situação em que ela se encontra. Todo o tormento dele lá do plano espiritual, né? Admiremos em tudo a solicitude da providência, que vela pelos menores detalhes, e saibamos submeter-nos à sua vontade sem murmúrio, porque ela sabe melhor do que nós o que nos é útil ou prejudicial. Ela é para nós como um bom pai, que nem sempre dá a seu filho o que ele deseja. Exatamente. Deixa eu só fazer uma pontuação antes da gente prosseguir, porque ele vai mudar um pouquinho o tema aqui. Que você comentou agora, Alcione, que é importante outra coisa que a gente tem que estar atento, porque às vezes a gente pensa assim, passaram-se 10 anos, ou passaram-se 5 anos, e aí você pensa, mas será possível que esse espírito ainda está em perturbação, que esse espírito ainda está sem condição, né, de se manifestar? Uma coisa que a gente tem que compreender, né, é que o nosso tempo é diferente do tempo do espírito também. Então, o que para nós parece um período muito longo, às vezes para o espírito nem é. Né? Ele está no processo ali que ele não percebeu esse tempo, esse lapso de tempo. Então, essa é outra coisa que a gente precisa de também considerar numa hora dessa. Por que é importante a gente esmiuçar um pouquinho isso aqui, né, expandir nesse texto aqui? Porque também é um assunto que a gente é muito questionado, né? É um assunto, lembra que quando a gente fala do suicídio aqui, bateu, uma pessoa suicidou, os caras caem em cima dos espíritas. Pois e esse... Hã? O suicida, ele está num tormento horroroso, né? Ele entrar em contato com o encarnado vai deixar o encarnado muito mal. E imagine, né? Imagine você ouvir toda aquela dor e aquele sofrimento daquele espírito que está passando. Vai ficar muito pior, né? Ou então o espírito reencarnou, né? Também tem isso. Não impede, mas é uma dificuldade a mais para ele se comunicar, né? E aí tem outra generalidade, você colocou uma coisa bacana aí, né? A possibilidade dele já estar encarnado. E aí a gente pensa assim, não, mas aí você normalmente fica 30, 40, 50 anos da erraticidade, né? Mas isso não é uma regra. Não. Né? O Ian Stevenson, por exemplo, aliás, quase todo o trabalho sobre a reencarnação, somente crianças, eu me lembro do doutor Hernani falar, e os casos até que a gente estudou, quando as crianças que recordavam, normalmente, tinham desencarnado recentemente. Exatamente. Quer dizer, nos passavam 50 anos, né? Às vezes eram 4, 5 anos, o espírito já reencarnou, já está seguindo, né? Exatamente. O caminho. É isso aí. Então, esses são argumentos importantes, porque as pessoas às vezes vão perguntar e você não vai... a gente tem que estar preparado para responder esse tipo de coisa, né? Embasados aqui, em coisas que fazem sentido para aquele que está recebendo a informação. E vamos ver o que ele vai falar aqui para nós agora, né? Porque ele colocou essas dificuldades e aí depois ele vai trazer aqui algumas possibilidades aqui, né? As mesmas razões ocorrem no que concerne aos sonhos. Os sonhos são as lembranças do que a alma viu em estado de desprendimento durante o sonho. Ora, essa lembrança pode ser interdita, mas aquilo de que a gente não se lembra não está, por isso, perdido para a alma. As sensações experimentadas durante as excursões que ela faz no mundo invisível deixam, ao despertar, impressões vagas, e a gente se lembra de pensamentos e ideias cuja origem muitas vezes não suspeita. Portanto, podemos ter visto durante o sono os seres aos quais temos afeição, termos-nos entretido com eles, mas não guardamos a lembrança, então dizemos que não sonhamos. Mas se o ser lamentado não pode manifestar-se de uma maneira extensiva qualquer, nem por isso estará menos junto aos que o atraem por seu pensamento simpático. Deixa eu fazer uma parte aqui. Pois não. Quando a pessoa está aberta, ela começa a sentir a presença, não precisa ser uma mediunidade ostensiva, ela começa a sentir a presença da pessoa e comunicar-se mentalmente, né? Telepaticamente com a pessoa, né?
Perfeito. Sumiu, Mário, olha aí. Voltei. Desapareceu. Voltou. Mas se o ser lamentado não pode manifestar, eu acho que eu já vi isso aí. Que você parou aqui, ó. Pensamento simpático. Aqui, ó. Pensamento simpático. Ele os vê, ouve as suas palavras e muitas vezes adivinha a sua presença por uma espécie de intuição, uma sensação íntima, algumas vezes mesmo por certas impressões físicas. É isso que a gente acabou de falar, né? A certeza de que ele não está no nada, de que ele não está perdido nas profundezas do espaço, nem nos abismos do inferno, de que ele é mais feliz, agora isento dos sofrimentos corporais e das tribulações da vida, de que o verão, após uma separação momentânea, mais belo, mais resplendente, sob seu envoltório etéreo imperecível, e não sob a pesada carapaça carnal, eis a imensa consolação, que recusam aqueles que creem que tudo acaba com a vida, eis o que dá o Espiritismo. Em verdade, não se compreende o encanto que se pode encontrar em comprazer-se na ideia do nada para si mesmo e para os seus, e na obstinação de certas pessoas em repelir até a esperança de que pode ser diferente e os meios de adquirir a sua prova. Diga-se a um doente agonizante: amanhã estareis curado, vivereis ainda muitos anos, alegre e saudável, e ele aceitará o augúrio com alegria. O pensamento da vida espiritual indefinida, isenta das enfermidades e preocupações da vida, não é muito mais satisfatório? Pois bem, o Espiritismo dela não dá apenas a esperança, mas a certeza. É por isso que os espíritas consideram a morte de maneira completamente diferente dos incrédulos. Muito bom, né? Vejam que texto que interessante, né? No começo ele começa a nos dar ali as explicações do porquê nem todas as pessoas vão conseguir o contato com aqueles entes que se foram. Depois ele parte ali para uma outra situação de demonstrar exatamente o que a Alcione colocou aqui, que as formas de comunicação não são unicamente as comunicações mediúnicas, né? Que, na verdade, a gente acaba tendo o contato não só com esses seres que já se foram nessa encarnação, mas também com outros espíritos amigos, espíritos da mesma natureza, da mesma simpatia nossa, diversos. E que a gente convive com esses espíritos, tanto no momento do sono, quanto em pensamento, né? Lembram de um artigo que a gente estudou aqui, de uma comunicação, falando da mediunidade mental, que é aquela que a gente faz a comunicação mentalmente, sem que haja necessidade de um processo físico? Então, você vai sentir a presença, você vai trocar, né? Então, a doutrina espírita, ela vai trazer esse aspecto consolador dela, não obstante você receber diretamente a mensagem daquele indivíduo, né? Posto que, como nós já colocamos, é humanamente impossível você conseguir, até pela quantidade de médios, e outra, não se faria mais nada a não ser fazer isso. Porque nós somos bilhões de pessoas, nós somos 7 bilhões de pessoas. Todos os 7 bilhões de pessoas já perderam algo. Se todo mundo quisesse se comunicar com um ente que já se foi, né, não seria possível. A doutrina espírita não se presta a isso. E outra, a mediunidade não veio para fazer isto. Ela vem para demonstrar que existe, que a sobrevivência do espírito é algo real, para demonstrar como é o mundo dos espíritos, para demonstrar as consequências, né, daquilo que a gente viveu, lei de causa e efeito, né, as expiações, as provas, enfim, para fazer esse link aqui. Mas ela não é um telefone, como também o senhor colocou, que a gente pode pegar e ligar para quem a gente quiser na hora que nós quisermos, né? Senão não faria muito sentido a encarnação, né? Nós não precisaríamos encarnar, ficaríamos todo mundo no plano espiritual, né? Porque esse processo de aproximação, de convivência e de separação fazem parte do nosso crescimento enquanto espírito, né? Aí está composto nossas provas, nossas expiações, o nosso crescimento, a exposição à fé, a resignação, né? Então, tudo isso é trabalhado nesses momentos. Então, agora, é o que ele coloca na última frase dele aqui, né? Ele vai colocar lá que o Espiritismo não dá apenas a esperança, mas a certeza,
né, dessa sobrevivência, desse processo de evolução espiritual, né, de que as pessoas não serão esquecidas, como ele coloca aqui, ou no nada, ou nas profundezas do inferno, quem quer que seja, né, qualquer espírito, em qualquer circunstância, inclusive o suicida, inclusive aquele espírito mais duro, né, o Hitler, né? A gente sempre cita o Hitler como um espírito extremamente endurecido pelo que ele fez, pela exposição que ele tem na história, mas ele também não é um irmão esquecido. Ele não vai ficar no fogo do inferno eternamente, não. Ele vai passar pelas provações, pelas expiações, pelo que ele fez, e ele vai ser resgatado, né? Ele vai, talvez, em algum momento, conviver conosco, né? Como um irmão nosso, como um caminhante aí na esfera da vida. Mas ele vai mostrar aqui que é por isso, por esse entendimento, que os espíritas consideram a morte de maneira completamente diferente dos incrédulos. E aí é que está a grande dificuldade, né? A gente, nesse momento, realmente poder exercitar a nossa fé, a nossa redesignação, o nosso conhecimento, porque falar aqui é muito fácil, né? É muito fácil. Viver é um pouquinho mais difícil, né? Quando a gente passa por isso e a gente fala, agora eu tenho que colocar em prática aquilo que eu aprendi, isso é bem pesado. Só sabe quem viveu, né? Só sabe quem viveu. A gente pode até, quem não viveu, imaginar o que faria, mas só se acontecer, quando acontecer, que a gente vai saber, né, qual vai ser o nosso comportamento. Mas é muito bacana, achei muito interessante aqui essa segunda parte, quando ele dá, né, essa ampla possibilidade, né, de todo mundo se comunicar. Então, vejam só, que a gente comentou aqui, muitas vezes essa falta de resignação, essa revolta, né, às vezes expressa até pelo fato da gente não conseguir manter o contato com o ente querido, ela talvez vai impedir que a gente faça o contato com ele até numa situação de sono, numa situação de tranquilidade, de paz, né, porque vai criar uma sintonia, um ambiente fluídico que não vai permitir essa aproximação desse espírito, né? Então, olha como o processo pode ser diferente. Se a gente aqui mantém a resignação, a certeza de que o espírito está amparado pelo seu anjo guardião, pelo seu espírito protetor, assim como nós também estamos, a certeza de que Deus é soberanamente justo e bom, então ele sabe exatamente o que cada um de nós precisa, o conhecimento das leis naturais que regem o universo inteiro, o conhecimento tanto do pequeno traço temporal que é a nossa vida, como da impermanência, que todo mundo vai morrer, né? Todo mundo que está falando aqui, salvo, talvez, a Juliana e o Vitor Hugo, daqui 30 anos, muito possivelmente, não estarão mais aqui, né? 30, 40, a gente já vai estar embarcando aí, os dois são mais novinhos, vão ficar por aí, mas nós já vamos ter ido embora. Então, quer dizer, é muito rápido, é muito curto. Com todo esse conhecimento aqui, se nós, ao ficarmos aqui encarnados, tivermos essa postura de resignação que ele coloca, essa postura de paz espiritual, o que a gente vai fazer também, nós já estudamos muitas vezes aqui, em outros estudos, nós vamos até auxiliar, através da criação desse ambiente fluídico, esse espírito que muitas vezes está em perturbação, que está com dificuldade de se encontrar no plano espiritual, de receber ajuda, nós vamos ser um órgão, um fator de auxílio. Ao passo que, o contrário disso, nós vamos ser um fator de perturbação. A gente vai aumentar a perturbação desse espírito. Então, isso é extremamente importante, esse texto aqui, né, para que a gente possa, primeiro, nos guiar por ele, que eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, e depois orientar aqueles que talvez não tenham conhecimento nenhum de espiritualidade, da doutrina espírita, que tem essas informações que a gente tem de continuidade, de lei de causa e efeito e tudo mais, auxiliá-los para que eles possam também seguir esse caminho. E, por consequência, ajudar aquele que se foi, né? Porque, para quem vai, também é muito difícil, né, o desligamento. É muito complicado. Então, nós estamos aqui, a gente tem condição de fazer isso, né? Então, eu achei muito interessante essa colocação aqui desse texto. Quero ouvi-los. Ô, Mário, eu acho assim, eu passei por esse, vou falar assim, por esse problema tão recentemente, né? E muitas pessoas falam assim, mas você é muito forte, nossa. Parece assim, no fim você começa até a se sentir culpada de não ficar em desespero nem nada, de tanto que os outros te cobram, porque você está resignada.
Por exemplo, tem pessoa que fala assim, nossa, mas você não está sofrendo? Falo, mas, menina, o que é sofrimento? É ficar eu chorando? Porque como eu voltei a trabalhar assim, no serviço voluntário que eu estava, no dia seguinte do que meu marido foi enterrado, eu fui no Hospital do Câncer trabalhar. Nossa, mas como que você... Falei, gente, não é que eu tive força. Eu estou buscando força no trabalho que eu fazia. E o que eu gosto tanto. E outra coisa, eu ficar chorando, eu vou atrapalhar ele. Eu quero é mais que ele encontre o caminho, que ele siga. Eu sempre falava assim, nos últimos dias, eu falava assim, se você tiver que ir, vai tranquilo. Você não fica preocupado conosco. Nós vamos ser amparados como você vai ser também. Então, tem pessoa que fala, mas você teve coragem. Eu falo assim, gente, não é coragem. Agora, eu dou aula de evangelização para adolescente. Agora não está na hora. Eles me perguntaram assim, Nicinha, foi muito difícil? Eu falei, claro que foi difícil. Está sendo muito difícil, gente. Mas eu tenho que mostrar para vocês que eu acredito que a vida continua e que eu vou encontrá-lo se eu fizer por merecer, e que se ele tiver condições, que eu vou encontrá-lo, e que eu vou receber notícias dele, seja daqui 10, 20, seja lá ou aqui. Então, eu acho assim, que é até difícil, Mário, quando você se sente resignada, a cobrança que você sente, sabe? É incrível isso. Você ser cobrada porque você tem resignação. Aí eu falei, então eu tenho que aparecer perto de todo mundo chorando e achando que eu estou inconformada, que isso não podia ter acontecido. Hoje eu falei isso para uma cunhada minha, porque ela falou assim para mim, ai, mas parece que você está diferente. Eu falei assim, estou diferente? Não, gente. Eu estou passando pelos problemas que todo mundo passa. Eu não fico... A diferença, desculpa falar, ó, é que as pessoas entram no espiritismo, mas o espiritismo não entrou dentro dela. Você vivencia a doutrina, é isso. Essa diferença é só essa. Então, Alcione, mas eu falo assim, até os próprios parentes, por exemplo, do meu marido, que não são espírita, aí piora. É diferente. Eu falei para eles, gente, vocês não vão me ver chorando pelos cantos. Eu vou continuar trabalhando, como eu trabalhei quando ele estava vivo. E ele me deu todo o apoio, embora ele não fosse espírita. Então, é interessante. Alguns elogiam os espíritas e outros acham os espíritas muito frios. E isso, indiferente, parece que eu ouvi... Então, isso é a questão do foro íntimo de cada um. Parece que eu ouço, parece que eu sinto as pessoas achando que eu estou indiferente a tudo que aconteceu. Aí hoje eu falei para uma cunhada minha, sentimento, não é, eu não demonstro meu sentimento chorando, não participando das atividades que eu participava. Eu falei, que atividade eu estou participando, gente? Eu estou participando do Hospital do Câncer, eu estou participando de reuniões que eu participava. Por que não continuar? Mas eles não entendem. Então, isso às vezes te faz sofrer. Hoje eu vim até meio desanimada lá da minha cunhada, assim, porque me falou tanta coisa, chorou demais da conta, então parece que eu não estou sentindo e eles estão sentindo mais do que eu. Mas depois eu pensei, sabe uma coisa? Eu estou sentindo, meus filhos estão sentindo, nós cumprimos com o nosso dever, vamos continuar assim, bem. Eu quero sentir bem, porque eu quero que ele sinta bem lá. Não é? Denise, muito legal. Seu depoimento é muito legal, porque vem aqui, né, vem em paralelo a tudo que a gente estudou aqui hoje. Né? Você viu, você estava desanimada lá e vem e cai exatamente esse texto aqui. Né, então, você. É tão bom para mim ouvir tudo isso, porque está me conscientizando. Não, dentro dos seus limites, você está certa. Se você está fazendo alguma coisa, dentro do que você entende, você está certa. Então, eu não vou também, sabe, Mário, ficar dando satisfação do que eu estou sofrendo ou não. O sentimento é meu. Sabe, tem mais uma coisa aí, eu já passo a palavra para a Vera, viu, Vera? Existe uma convenção social, isso, que é muito maior do que a doutrina espírita, porque isso está enraizado, sobretudo na religião católica, né, na evangélica também, mas mais católica, que você tem um período de luto, que você tinha que estar chorando, de véu, ou deitada na cama inconsolável, ou chorando com véu para as pessoas virem te consolar e tal. Vamos pegar do ponto de vista do Aurélio. Né? Ele está lá, ele está se despertando agora lá de alguma maneira, ele tinha o conhecimento de tanto que você falava na cabeça dele, de tanto que ele via você fazer. O que é melhor para ele despertando no plano espiritual? Ver você na cama chorando o tempo inteiro, ver você de luto, vestida de preto,
né, num escarcéu danado, ou ver você bem trabalhando? Isso. O que é melhor para ele? Cuidando dos filhos, cuidando dos netos, como ele queria que eu fizesse sempre. Cuidando da vida. Se cuidando dele. E cuidando dele. Dando, abraçando, dando força para ele enfrentar essa nova etapa de vida. Ó, eu cheguei a falar hoje para minha filha assim, olha, gente, eu quero transformar minhas lágrimas, eu quero transformar em alegria para ele seguir. É isso Exato. que eu quero. Sensacional, Eunice. Muito obrigado pelo seu depoimento aí. Complementa aí, Verinha. Fala aí, Verinha. Então, o mesmo, Eunice, está acontecendo com a minha cunhada, aquele menino que teve infarto no polo esportivo, que faleceu e tudo mais. Tem gente que olha nela e fala, nossa, por que você está desse jeito? Se fosse eu, não estaria aguentando. Ao invés de falar, que bom que você está bem, fica derrubando ela. E eu falei para ela, você não tem que ficar ouvindo essas pessoas. Vai atrapalhar o filho, né? Vai atrapalhar. Esse é o entendimento que a gente tem que passar. Você quer ver, Eunice e Vera, uma coisa bonita, que eu fiquei emocionado de participar, né? Esse fim de semana faleceu o Zezinho, nosso companheiro lá do Pestalozzi, né? Tesoureiro do Pestalozzi. E ele estava sendo velado quando nós fazíamos a Assembleia do Pestalozzi. É uma falta de respeito, nós fizemos homenagens lindas para ele lá, o pessoal se emocionou demais, era para ele estar apresentando o balanço, né? Ele tinha que estar fazendo aquilo e ele estava sendo velado naquele momento, né? Mas é uma demonstração de como a gente entende a vida, de como a gente entende a passagem, até a execução daquela Assembleia. Porque se fosse qualquer outra doutrina, outro segmento, teria cancelado aquilo, não é? Mas estava todo mundo ali, serviu de um momento de reverência àquele espírito que tanto ajudou aquela casa, que é amigo de tantas as pessoas ali, né? Aqueles que conviviam com ele todos os dias ali estavam realmente extremamente emocionados, todos estávamos, mas aqueles que conviviam com ele diuturnamente ali estavam mais. São essas demonstrações que vão mostrar que você, de fato, que o espiritismo entrou em você. E você não tem ideia da força que tem essa sua ação, a ação da irmã da Vera, a ação dessa turma do Pestalozzi que foi lá e fez a Assembleia, o coração partido, que apresentou o balanço que era para ele apresentar. Isso tem um potencial de exemplo gigantesco para outras pessoas. Isso vai ajudar outras pessoas que tiverem que passar por esse processo amanhã. Eles vão lembrar disso e vão falar, eu preciso seguir, né? Tem um outro jeito de enxergar isso, né? E veja só, quando a gente coloca que isso é o melhor para aquele que foi, né? É o melhor para todo mundo que está em volta, né? Criar essa psicosfera, criar esse ambiente fluídico favorável para aquele que está despertando, é muito poderoso. Mas o exemplo é muito mais poderoso. Tudo que a gente falou aqui hoje não é poderoso como o seu depoimento, como o depoimento da Vera, né? Então, isso é muito bacana. Essa doutrina é fantástica, né? Espetacular. Eu falo, bendita doutrina espírita, viu, Mário? Isso. Bendita doutrina espírita. É só que eu agradeço todos os dias. Que bom que eu nasci num lar espírita, que continuei firme e que pude passar para ele algumas coisas. Porque eu tenho certeza que, é claro que ele vai ter o seu despertar um pouco, às vezes, mais difícil, não vai compreender de pronto, como nem os espíritas não compreendem. Mas eu tenho certeza que ele vai ser muito... Nossa, eu acho que se um dia eu tiver a oportunidade de saber como ele está, eu sei que ele vai estar bem. Porque eu sinto que ele vai estar bem. Sim. Eunice, só um detalhe aí, né? A gente, talvez, você imagine que ele não vai ter um despertar tão claro, tão rápido, até por ele não ser espírita e tudo mais, mas isso a gente está falando dessa vida, né? Isso. E o que ele viveu as outras. E qual o relacionamento que ele tem lá? Porque não somos só nós espíritas que vamos ter despertar mais rápido ou mais... Não é, né? Às vezes a pessoa nunca teve acesso a nada de espiritualidade nessa encarnação, mas ele, pelos próprios atos dele, pelas vidas pregressas que ele teve, pelos contatos que ele tem, ele às vezes tem o merecimento de simplesmente fechar os olhos aqui, daqui a pouco, passado aquele transe da separação, já está recebido entre os dele ali. Eu te falo porque, assim, eu não vim de berço espírita, a minha família é toda católica, e eu tive muitas situações de avós morrendo velhos, bisavós e tios, avós, bem velhos morrendo, naquele processo
de comunicação com os que se foram, e católicos. Então, não é uma preocupação que você tem que ter, entendeu? Não tem essa preocupação, porque ele já pode estar muito bem amparado lá pela mãe, pelo pai, pela avó, pela tia. Está bem amparado, eu tenho certeza que está bem amparado. E desperto, ele já pode estar já em processo de despertar, né? Mais rápido do que a gente imagina. Para nós, eu acho que só a responsabilidade que vai ser maior. Com certeza. E a gente também tem que entender, assim, sabe, Mário? Tudo tem os desígnios de Deus. Se você não entender isso, meu Deus, como que vai ser a nossa vida daqui para frente? Não é? Mas é isso aí, desculpa eu falar tanto, mas... Não, foi ótimo. Porque eu vim para essa reunião hoje, foi ótimo ouvir tudo que eu estou ouvindo. Porque eu estava meio desanimada. Queria falar uma coisa que, por exemplo, a Eunice me desculpa por ter dito tudo isso. Às vezes, a sua história pessoal valeu muito mais do que a gente analisar esse texto e comentar sobre questões técnicas ou aprendizados que nós temos sobre a doutrina. Porque essas experiências, elas valem muito mais, muitas vezes, porque além de impressionar o intelecto, ela impressiona a alma. Ela inspira, de fato, muito mais do que quando... alguém pega e fica ali por muito tempo falando sobre questões técnicas, sobre questões morais, que seja, não que isso não tenha seu valor, tem muito valor, mas quando ele vem inspirado de atitude, de exemplo, é outra coisa. E eu até estava pensando nisso hoje, né? Não sei se a dona Honora ainda está na reunião, mas há umas 2 semanas atrás a gente estava na nossa reunião do Céu e Inferno, e a dona Honora é participante ativa, está sempre lá todas as sextas, e aí a gente leu um caso sobre um homem que tinha vivido uma vida de mendicância, e enfim, e a gente ficou durante 55 minutos falando sobre a situação desse homem que, enfim, sofreu muito durante a vida, mas foi um homem virtuoso. E aí, no final, a dona Ana deu uma pequena contribuição de um caso de uma pessoa que havia batido a porta da casa dela algumas vezes, e ela sempre se compadecia com essa pessoa e falou assim de maneira muito simples e muito honesta, e dizia estar muito preocupado com aquela pessoa porque há algum tempo já não havia. E foi naquele momento que eu percebi que, às vezes, tudo que eu tinha falado ali durante 55 minutos tinha valido muito menos do que o que ela tinha falado em 5 minutos ali, que era o exemplo e a preocupação genuína e honesta dela em se preocupar com alguém que ela nem sequer conhecia ou muito menos sabia o nome. Então, ali naquele momento, ela demonstrou sentimento e virtude na prática, através do próprio exemplo, né? De maneira muito simples e honesta. E eu percebi ali que esses exemplos são muito mais inspiradores. E é por isso que o Kardec recheia a obra dele de exemplos. Porque são os exemplos que inspiram, de fato, muito mais do que as questões técnicas e morais. São aqueles que arrastam, né? Então, essas contribuições, como a que a Eunice deu, e que a gente sabe muito bem que, de maneira alguma, é para aumentar o orgulho ou algo do tipo, mas é só para inspirar, para ensinar, que é o que ela está passando agora. E, com certeza, me inspirou, e imagino que inspirou todos os outros que aqui estão, porque são esses exemplos que nos tornam mais fortes. Com certeza, muito bom, muito bom. É isso mesmo, Vitor, é isso mesmo. Né? E esses exemplos que tocam a nós que estamos aqui estudando, tocam as outras pessoas também, pode ter certeza. Pode ter certeza. Causa estranheza porque a convenção social quer diferente, quer que seja diferente. Né? Quer que seja diferente. Mas a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente trabalha tanto, né? Estuda tanto. Mais alguém? Algum comentário? Senão, vamos fechando, que já são 8h10. Então, tá bom, meus queridos. Até a semana que vem. Mesma bate-hora, mesmo bate-local. É mais. Boa noite. Você dá um abraço, querida. Fiquei feliz que você entrou.